Numa iniciativa ainda inédita no processo eleitoral brasileiro, o sociólogo Marcos Coimbra, diretor, presidente, fundador do Instituto Vox Populi, um dos mais respeitados institutos de pesquisa de opinião, e ele, Marcos Coimbra, um dos mais respeitados analistas de pesquisa de opinião do país, fez uma consolidação da série histórica de pesquisas. Isso é muito comum nas eleições nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso ainda não acontece. Marcos Coimbra começou a fazer. Ele dividiu as pesquisas em dois grupos: pesquisas presenciais e pesquisas remotas. Ele explica que as pesquisas presenciais captam com maior perfeição o pensamento do eleitorado, porque nas pesquisas presenciais os respondentes, as respondentes, eles são colhidos numa amostra de 2.500, 3.000 pessoas, que estratifica o eleitorado tal como ele existe na realidade. É claro que 2.000, 3.000 pessoas não correspondem necessariamente à exata medida daquela que é a vontade da totalidade do eleitorado. Por isso existe a margem de erro. 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais. Outro grupo de pesquisa são as pesquisas remotas. São as pesquisas feitas por telefone ou por computador. Essas pesquisas não conseguem captar a totalidade do eleitorado. São pesquisas em que o peso das camadas médias e dos mais ricos do país e ricas do país é desproporcional à sua presença real na sociedade brasileira. Ele explica por quê. A pessoa mais pobre não tem tempo, está no emprego, está no trabalho, está em casa, ela não tem condição, não tem nem crédito do celular, não tem condições materiais de ficar durante 20, 30 minutos respondendo uma pergunta telefônica. Ainda mais que uma parte dessas pesquisas hoje é feita por robôs que fazem as perguntas, não são nem seres humanos que fazem as perguntas, o que dificulta ainda mais essa possibilidade de diálogo. Há outras pesquisas remotas que são feitas por internet, por computador. Não tem nem perguntas, são questionários que são enviados por internet. Então, Marcos Coimbra diz que, nesse caso, a abrangência das respostas é ainda menor. Então, o que ele fez? Ele agrupou as pesquisas em dois grupos, não é? Em 2 agrupamentos, pesquisas presenciais e pesquisas remotas. E elas trazem informações muito importantes. Eu vou mostrar para você agora quais são os achados de Marcos Coimbra, do Vox Populi, nessa consolidação das pesquisas. Aqui embaixo, na descrição deste boletim, você tem o link para o programa Giro das 11 desta sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, no qual Marcos Coimbra apresentou suas conclusões em detalhe. Então, lá você pode assistir Marcos Coimbra explicando em mais de 40 minutos os detalhes desses achados dele, num diálogo com o deputado Paulo Pimenta. E você tem também aqui o link para a reportagem que nós já fizemos sobre esse assunto. Nesta reportagem, você consegue obter essa pesquisa que está aqui. Então, você pode ir lá, abrir, olhar em detalhes essa pesquisa que estou apresentando ainda aqui brevemente para todos. Vamos aumentar a pesquisa aqui na tela. Ok? Vamos passar, então, por essa pesquisa. Primeira tela é a intenção de voto das pesquisas presenciais. São, basicamente, 3 institutos. Tá? Nós temos o Vox Populi, temos o Datafolha e temos o IPEC. Vox Populi, Datafolha e o IPEC são os institutos mais tradicionais do Brasil. Talvez você não conheça IPEC por esse nome, mas o IPEC é o nome do antigo IBOP. Não existe mais o IBOP de pesquisas eleitorais. Todo o grupo de técnicos e executivos do IBOP formou essa empresa IPEC. Então, é uma empresa que, apesar de jovem, já tem longa tradição. Há aqui também, neste agrupamento, outras pesquisas presenciais, como a da CNT, feita pelo Instituto MDA, como do Paraná Pesquisas, ou do Quest, e outras empresas, outras pesquisas que eventualmente tenham sido feitas. Todas elas estão agrupadas
e o que aparece nas linhas é a média do resultado. Então, nós vemos aqui, na linha vermelha do alto, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, é a linha vermelha. Vocês podem ver que eles têm 44% das intenções de voto na pesquisa de maio de 2021 e agora está com 46%. Uma pequena oscilação. Ele teve uma subida um pouco diferente em junho, mas há um quadro de extrema estabilidade. Essa estabilidade se repete com Jair Bolsonaro na linha verde. Jair Bolsonaro tem 23% em maio e agora 23% também. Há pequenas oscilações no meio do caminho. Tá? Em relação a não sei, brancos e nulos, há também estabilidade, 14% no mês de maio e agora 13%. A pesquisa congregou na linha laranja todos os outros. Então, somou o que é talvez chamada da terceira via, separando apenas um, Moro, né, que ao longo das últimas semanas pareceu ser um fenômeno. Então, Moro está separado. Então, nessa linha laranja tem Dória, tem Ciro, tem Mandetta, que agora já nem está mais concorrendo, mas todos os outros da chamada terceira via, vocês vejam aqui, elas começam com 14 e agora estão com 10. Moro, que pareceu ser um fenômeno no primeiro momento, ele teve 8% em julho, a primeira vez que aparece nessas pesquisas, e agora está com 9%. Portanto, um cenário de absoluta estabilidade nas pesquisas durante 7 meses. Segundo Marcos Coimbra, isso indica que a possibilidade dessa estabilidade se manter é grande. Ele considera que a única variável mais relevante pode ser um decréscimo nos percentuais de Bolsonaro. Se isso acontecer, Moro pode se elevar, porque Moro não é propriamente a terceira via da direita tradicional. Moro é uma alternativa no campo da extrema-direita a Jair Bolsonaro. Mas, se Bolsonaro se mantiver na casa dos 20%, não há chance de Moro crescer nas pesquisas. Outro dado relevante é que, de fato, todas as pesquisas presidenciais apontam com alta probabilidade para a vitória de Lula já no primeiro turno. Não haveria, nesse caso, segundo turno nas eleições. Está aqui. Próxima agrupamento, o das pesquisas remotas, então, feitas por telefone ou por computador. Vocês veem como o desenho é diferente. Vejo aqui que há uma oscilação um pouco maior, né, e o desenho um pouco diferente das pesquisas presenciais por conta desse peso desproporcional das camadas médias. Lula tem números menores, então ele começa lá atrás com 27 e está agora com 38. Na pesquisa presencial, vamos voltar, na pesquisa presencial, Lula sempre esteve na casa dos 40, entre 44 e agora 46. Tá? Na linha verde está Bolsonaro. Bolsonaro tem uma presença nessas pesquisas remotas bem superior à pesquisa presencial. Ele estava com 30% em março, agora está com 28%. Na pesquisa presencial, ele estava com 23% e agora continua com 23%. Em relação aos demais candidatos, o percurso está similar. Eles tinham, apesar deles terem uma indicação aqui desproporcional, essa tendência leve de queda. Eles estavam com 20% e agora com 14%. Brancos e nulos, 12% e agora 11%. E Sérgio Moro, 9% e agora 11%. Então, dá para ver a diferença. O desenho das pesquisas é diferente, a estabilidade é diferente e, sobretudo, Lula e Bolsonaro, né, estão em posições distintas, né? Bolsonaro tem bem mais nas pesquisas remotas do que na presencial. Lula tem bem menos na pesquisa remota do que na pesquisa presencial. Finalmente, Marcos Coimbra apresentou aqui também um consolidado de avaliação do governo, pesquisas presenciais
e pesquisas remotas. Esta é a das presenciais, vou pular agora para a remota. Vejam que aqui, como ele diz, o cenário não é tão distinto. Por que não é tão distinto? Porque a má avaliação do governo Bolsonaro é mais a homogênea na sociedade, entre as diferentes classes sociais. Já em relação à opção de voto, as classes sociais têm posições bem diferentes, bem diferentes. Então, a gente vê aqui, nas pesquisas presenciais, Bolsonaro sai de um ruim péssimo 38 lá em maio, agora 53. Situação do governo deteriorando-se claramente. Nas pesquisas remotas, Bolsonaro sai de 45 de ruim péssimo e agora com 56. Então, um cenário mais similar. O que é importante reter é que as pesquisas presenciais são aquelas que podem, neste momento, nortear avaliações mais substanciais, avaliações mais calcadas no exame daquilo que reflete efetivamente o eleitorado brasileiro. Como eu disse no começo desse boletim, aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o Giro das 11, no qual Marcos Coimbra descreve longamente os achados dele nessas consolidações e também o link para a reportagem do portal Brasil 247, onde você consegue baixar, inclusive, esta pesquisa, esta consolidação feita por Marcos Coimbra. Eu sou Mauro Lopes, este foi mais um Boletim 247. Se você ainda não está inscrito na Posse TV 247, inscreva-se. Se você ainda não é assinante, não é membra da nossa Posse TV, inscreva-se. Torne-se assinante, torne-se um membro, uma membra. É você que faz a mídia independente e o 247. Muito obrigado.